Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir, contenda e a restauração. Queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos então dar continuidade à Palavra de Deus hoje. Em Lucas, capítulo de número 12, estamos observando as definições mentais que atuam na autoridade de Jesus, como ver e como aplicar a autoridade de Jesus, o que ela é e o que são os efeitos dela, tanto ela nas questões diárias, como os efeitos mentais dos outros, terceirizados, quanto a atuação da autoridade de Cristo, como as pessoas refletem na autoridade de Cristo. Então nós falamos na última live, ainda nesse capítulo, versículos anteriores, sobre as reações da autoridade, que ela põe à tona tudo que está oculto. A essência da autoridade de Jesus vai começar a pôr para fora. Por quê? Uma vez que nós oramos por soluções, por luz, por saída, uma vez que nós oramos por direções, Deus vai mostrando o que precisa ser definido, qual é a área que precisa ser ajustada, o que precisa ser organizado, e aí as causas ocultas começam a aparecer. Nesse processo das causas ocultas começarem a aparecer, aqueles que estão interessados em destruição, ou muitas vezes o indivíduo que está engodado, com uma intenção oculta, destrutiva, ele acha que isso é coisa de outro, ele leva para uma interpretação, uma briga pessoal, uma questão de invocação pessoal, pensando que a culpa é um feito humano. E o poder da autoridade de Cristo é que faz as coisas ocultas aparecerem para as soluções. Então, nisso que acontece, às vezes as pessoas levam para o lado pessoal e o corpo de Cristo às vezes sofre algum detrimento. O que significa isso? Algum certo tipo de sofrimento ou destruição, ou não seria destruição, uma perseguição, um sofrimento. Agora, se acontece alguma coisa com o dedo da sua mão, se você bate o seu joelho, você bate o seu pé, o dedinho do seu pé no sofá, você vai sentir? Claro que vai. Sua cabeça vai perceber? Claro que vai. Todo o seu corpo percebe a reação. Se você leva um bate, alguma coisa mexe com você, se você puxa um fio de cabelo, você sente. O que acontece? Isso fala muito sobre o que acontece com o corpo dos que estão em Cristo. Cristo sente. A cabeça percebe, a cabeça é Cristo. Deus sente. Até mesmo se for arrancado um fio de cabelo. Então nós vimos na última live sobre os processos que acontecem de resistências contra o período de autoridade de Cristo Jesus em restituição de uma área, de uma causa, de um tema. E também agora vamos continuar no verso 13, diz assim: Disse-lhe um homem, a parábola do rico insensato, da multidão: Mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? Então lhes disse: Acautelai-vos e guardai-vos da avareza. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Então muitas vezes as pessoas resistem, são contra a autoridade de Cristo porque querem ser avarentos. O que significa isso? Querem segurar para si vantagens próprias por meios mentais destrutivos, mesmo muitas vezes prejudicando alguém, prejudicando o outro. Eles querem levar uma vantagem para si para ter algum benefício de alguma coisa que, de certa forma, por estar disfuncional, não traz felicidade. Aparentemente pode parecer que está trazendo um bem, mas de verdade está carregado de dano destrutivo. Então aqui, aquele queria um queria cobrir o dinheiro, ter a herança para si, o outro queria a herança do outro. E pediu para Jesus ser juiz. Jesus disse: Não, eu não vou ser juiz de onde tem avareza. Se a briga é por questões materiais, por causa de avareza, Deus não entra numa briga. Porque a questão é humana, é interesse egóico. Agora, se é para concordar com a restituição, então quem tem interesse egóico acaba cedendo. Se todos estão procurando a essência da restituição, ninguém vai brigar por interesse egóico. Porque o indivíduo está pensando e realmente preocupado com a restituição em Deus.
Agora, quem não se preocupa com restituição verídica, de excelência, ele está ocupado com a vida do outro, em retirar o que é do outro, em ter o que é do outro, em comparar-se com a vida do outro, e arrumar confusão e briga. Ele está ocupando o tempo dele, né? Então Jesus disse: acautelai-vos, guardai-vos da briga por avareza. A vida de um homem não consiste na abundância de bens. Então Jesus disse: eu não vou parar uma briga, essa briga é humana. Se fosse uma batalha que fosse de causa de essência espiritual necessária, porque era um motivo de essência necessário espiritual, poderia defender. Mas isso aí é briguinha de avareza, de irmãos. Não vou entrar nisso. Isso é vocês que têm que parar de brigar e parar de coisa. Porque isso é avareza, né? De algum interesse próprio egóico. Seja lá de que área seja esse interesse, né? Ou tema ou assunto. E propôs-lhe esta parábola. Então veja, algo que Jesus não quis entrar no meio para resolver. Mas como pode? Jesus, o restituidor, não quis resolver uma confusão de irmãos? Porque aquela briga estava sendo egóica. Um queria o que era do outro e o outro não queria dividir. Isso é coisa de criança. Tem coisa que Deus não entra. Tem confusão que Deus não entra. Por que Deus não entra? Porque Ele já falou para a gente pôr ordem. Ele já falou para a gente parar de briga. Ele já falou para parar de contenda. Ele já falou para ter paz. Já falou para a gente cooperar com a paz. Já falou para esquecer esses mecanismos, né? Que fica aí, um joga para um lado. Já falou para parar com tudo. Não, a gente continua a confusão. Em vez da gente resolver, vamos continuar no blá blá blá, blá 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 e confusão. Vai continuar em confusão? Vai ficar em confusão. Pronto. Jesus não ajuda. Ele não entra com a autoridade dele para resolver algo que o nível da solução, ele é um nível que é o humano, que tem que ser responsável e agir. Enquanto é a parte humana que Deus confiou para fazer, então o humano tem que ir lá e fazer. Agora, quando a parte humana acabar, aí Jesus diz: fez tudo a sua parte? Fez, tá, aí ele vai lá revisar, tá bonitinho, direitinho, tá, agora Deus faz a dele. Deus nos dá escape, livramento e ajuda. Mas se não foi a parte humana que devia ter feito e não fez, Jesus não entra na questão para resolver. Tem muitas áreas da nossa vida que a gente está esperando Jesus está esperando a gente. Porque nós somos cabeça e temos que ir lá fazer e a gente não vai lá e não faz. E por a gente não ir lá e não fazer, Jesus diz: não, filho, você vai ficar sem resolver. Porque é para você parar de coisinha e você ir lá e você resolver. Enfrentar e resolver, né? Propôs-lhe essa parábola. Então veja, mesmo com toda a autoridade que Jesus tinha, ele podia falar: pera aí, deixa eu falar para você isso, aquilo. Jesus todo com toda a sabedoria. Por que não parou para resolver aquela questão daqueles dois irmãos? Deixa eu te ensinar isso, aquilo outro. Não tem nada o que falar para vocês. Cadê a atitude de obediência à própria essência da palavra? Parar de confusão e cuidar. Não tem. É mais fácil falar do que fazer. Jesus tem a misericórdia, né? Propôs essa parábola. O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele arrazoava consigo mesmo, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: farei isso, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Veja, Jesus falou de duas coisas. Não é proibido ser rico, não é proibido trabalhar e ter tesouros, nem ampliar seus bens. Mas Jesus disse duas coisas: aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Você pode ter herança, pode ter tesouro. E Jesus estava falando essa parábola pelo caso desses dois irmãos. Não era o pecado ter tido herança. O erro era ter utilizado de algum assunto
para gerar confusão, para gerar contenda interna e nunca entrarem em acordo, harmonia interna. Se eu tenho uma causa e eu nunca entro em harmonia, essa é a disfunção interna que precisa ser restituível. Essa é a área interna que precisa de restituição. E se o indivíduo não se abre para a restituição, para o acordo com o próximo, ele arruma qualquer assunto para viver em contenda, para viver em briga, confusão. O importante é vamos prolongar, alongar, deixar para o ano que vem, a década futura, o século próximo. O que acontece? É esse os danos. A pessoa que não é rica interiormente para com Deus, ele não tem os bens materiais para ajudar o próximo. Não, ele usa dos bens materiais para fazer briga com o próximo. O que ele ganha, a herança que ele tem, os bens materiais que ele tem, é só para gerar motivo de confusão e violência e agressão com o próximo. Tudo que ele tem, ele arruma briga. Ganhou uma posição, vamos brigar. Ganhou um status, vamos brigar. Né? Deus te deu algum tempo numa cadeira, vamos brigar. Peraí. Vamos agradecer o que Deus nos deu por herança ou vamos utilizar daquilo que Ele pôs na nossa mão para a gente virar uma confusão, gerar uma contenda interminável? O que nós vamos fazer com a bênção de Deus na nossa mão? Não basta a companhia dele nos ajudando? Não, tem que pegar qualquer coisa que Deus nos dá e fazer dela uma confusão, uma contenda. Jesus disse, olha, é bom ajuntar celeiro, mas pedirão a sua alma. Haverá o dia que vão revisar a sua alma. Os anjos de Deus vão revisar a sua alma. Deus vai revisar a sua alma. Vai ver como ela está. E ela está em contenda com alguém? Aquilo que você tem, que você administra, que você possui, é para viver brigando com as pessoas? É para começar a cavar defeito dos outros? É para começar a dar motivo? Peraí, vamos arrumar aí, isso está errado, isso também. Começar a fazer a lista de todos os defeitos e contenda, correndo. Para cima e para baixo. Vamos correr a contenda. Vamos deixar a paz para o próximo século. Então aqui, Jesus disse, aquele que não é rico dentro de si para com Deus, no processo de ajuntar tesouros, ele está falhando diante de Deus. Porque Deus não é contra ter tesouros, mas se a pessoa tem um coração que por causa das coisas que adquire, vive em ira, vive amargurado, vive ressentido, vive brigando com os outros, vive avarento, retendo, retirando os direitos do próximo, sem cuidar das pessoas, não adiantou ser rico. Você é rico, você tem bens para abençoar e ajudar as pessoas. Mas se for para você ser um contencioso, um que retém as bênçãos, não adianta. Então aí, o que acontece? Jesus diz, pedirão a revisão da sua alma, do estado que está seu interior. Será que ele está bom? Ou as riquezas te afundaram? Né? Assim, verso 21, é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Ok? Então aqui fala sobre o processo do indivíduo se desenvolver e a restituição nos dar prosperidade, consertar nossa vida, multiplicar aquilo que temos, porque conforme vai restituindo, o Senhor vai ampliando. Mas isso não é para levar para mau caminho a nossa alma. Não é para a gente sair brigando com as pessoas, né? Conseguiu um lugar, conseguiu um alvo, conseguiu um objetivo, alcançou um sonho, Deus está lá, Deus concedeu para você o seu ambiente, agora vamos sair perseguindo e brigando e batendo e xingando e remoendo e cavando, né? Os buracos aí. Que isso? Então, a herança, seja ela de que ordem for, riqueza material, financeira, riqueza espiritual, riqueza emocional, ela não é para a gente sair gerando contenda,
mas ela é para a gente edificar e ajudar uns aos outros. Deus não é contra nós sermos bem desenvolvidos. A palavra prosperidade é bom desenvolvimento. Deus não é contra. Deus fez o homem e disse para Adão: você governa. Você desenvolverá bem, você é abençoado, você é aprovado, você será bem desenvolvido em tudo que fizeres. Olha como Deus é desenvolvido, olha o tamanho dos oceanos, olha as criaturas que tem na terra, nas águas, nos céus, olha cada coisa linda, quanta variedade da criatividade de Deus sobre toda a plantação, sobre tudo que Ele criou, sobre tudo que Ele formou. Meu Deus do céu! Será que Deus não é bem desenvolvido? Será que um Deus que desenvolve tão bem o que Ele formou, Ele vai proibir aquilo que Ele desenvolveu com livre-arbítrio e criou o ser humano com livre-arbítrio e criatividade para desenvolver de uma forma raquítica? Deus quer que a gente desenvolva assim o mínimo, né? Na mediocridade, pequenininho, raquítico, aquele negócio quase morrendo, capengando. Não, Deus é o Deus da abundância, do bom desenvolvimento, e chega a prosperidade. Mas não é uma prosperidade avarenta. Prosperidade com avareza, riqueza com avareza, herança com avareza, vai gerar doença e contenda. Posição, status, conquista, sonho com a avareza gera contenda. O indivíduo parece que vai ser manso, mas daqui uns dias começa a abrir as asas e começar a gerar confusão. Vamos gerar briga. Vamos dividir o ambiente. Peraí, com Deus não tem divisão. Com Deus, Deus não põe nada para causar contenda em ambiente nenhum. Que negócio é esse? Vai arrumar confusão aqui? Então, Deus não entra na briga de irmãos que são avarentos. Porque isso é uma decisão humana. O ser humano tem que parar de brigar. Deus nem precisa falar isso para o indivíduo. Você está brigando com uma coisa menor do que as importâncias reais. Se é uma briga irrelevante, Deus não entra. E se é para parar de briga, melhor parar. Porque se não parar, aí Deus tem que entrar com a foice. E aí é pior. Porque quando Ele já ensinou a maneira de nós vivermos sem contenda, a gente não pode cavar confusão. A gente tem que se importar e se preocupar em cuidar. Cuidar de verdade uns dos outros. Amém? Então, o processo da restituição aqui, no fator das contendas, né? E da multiplicação financeira da herança. Deus abençoa, Deus multiplica, mas a nossa alma tem que estar limpa. E às vezes Deus não dá mais riqueza, Deus não dá mais condição financeira, ou seja, a forma que for financeira, ou uma riqueza emocional, espiritual, física, Deus não abrange mais, porque às vezes se o indivíduo passa daquele limite que ele tem, ele vai começar a ficar briguento. Ele vai começar a ficar ranzinza, ele vai começar a ficar avarento, ou ele vai começar a recordar de quem machucou ele, de quem feriu ele, quem deixou ele amargurado, triste, no passado. Ele começa a ficar angustiado. Ele começa a deixar o ódio entrar no coração. Então, às vezes tem pessoas que Deus não pode dar riqueza porque a alma se perde. A alma começa a ficar odiando coisas, brigando, contencioso com as coisas. Aí Deus diz, não, tem que ter limite. Agora, se a nossa alma é conservada na restituição verídica com Deus, Ele pode nos desenvolver bem e continuar confiando que Ele pode pôr nas nossas mãos, porque nós não vamos entrar em contenda. Deus pode confiar um cargo, um lugar, um status, sei lá, uma posse, uma posição, uma riqueza, uma cadeira, independente do que seja, que nós não vamos arrumar confusão, que nós não vamos levar para uma briga pessoal, que nós não vamos ficar de contenda para cima e para baixo direto, não. Nós vamos trabalhar com importâncias do que Deus está se preocupando em se preocupar. Não é com briguinha humana. Ok? Ah, o fulano foi na esquina e voltou e virou desse lado e virou de outro. Não, a gente está se preocupado com as essências de Deus e aquilo que Deus quer restituir. Ok? E aí,
a gente contribui com a paz, como a palavra diz, tem de paz com Deus e tem de paz com todos. E essa restituição, ela trabalha prosperando a nossa vida, mas quando nós somos ricos interiormente, primeiro na nossa essência para com Deus. Para Deus a riqueza é o estado da nossa alma, realmente pronto. Aí Ele pode prosperar a nossa vida. Vamos orar e agradecer? Senhor, nós te louvamos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Nós te agradecemos por tua palavra, nós te agradecemos por tua misericórdia, o teu poder, o teu agir. Seja sempre mais a tua liberdade, Senhor. Repreendemos todo o mal como voz de Cristo, como corpo de Cristo, como igreja de Cristo. Declaramos teu poder, tua liberdade, Senhor, sempre mais. Em nome de Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que o Senhor abençoe, um forte abraço e até mais. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente e por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!